Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa bolsa de valores, em particular sobre empresas que fazem parte da nossa carteira, onde sempre tem uma outra informação que circula e essas informações, se nós tivermos a real compreensão sobre elas, pode nos ajudar muito na nossa tomada de decisões. Vou falar sobre a Isacetep e a Taesa. E hoje é o dia 2 de março de 2024, agora são mais ou menos meio-dia. E eu vou discorrer sobre esse vídeo que eu encontrei e que eu acho importante aprofundar um pouco sobre essas informações. Isso aí vai poder nos ajudar de alguma forma a entender melhor o que está sendo colocado no vídeo. Daniel, no setor de elétrica, tem duas empresas que o pessoal gosta bastante, né? Tem a Taesa. Muitas pessoas estão falando que Taesa, estão desconfiados com Taesa, porque estão falando que pode acabar alguma parte dos contratos em 2030 ali. Tem muita gente preocupada com isso. E também tem a IPL4, que aumentou os dividendos e tal ali. Eu queria que você falasse dessas duas empresas aí, qual que é a sua visão, né? Você prefere uma, prefere outra, ou tem as duas também, mas pode... Bom, segmento de transmissão de energia, né? Talvez seja aquele mais queridinho da bolsa pelas pessoas que querem dividendo. Até porque ele já passou por alguns problemas e passou sempre incólume. Passou sempre de boa. Então teve o problema lá da Dilma que mudou um monte de coisa no setor elétrico, o setor de transmissão nem sentiu. Passou pela pandemia, o setor de transmissão nem sentiu. Por que isso acontece? O modelo de transmissão no Brasil, ele acontece da seguinte forma. Existem leilões de transmissão, inclusive agora em março vai ter mais um. E a empresa, a empresa que ganha, ela se compromete a fazer um determinado investimento e em troca ela vai receber aquele determinado valor por 25 ou 30 anos. Normalmente é isso que acontece. Então, ao longo daqueles 25, 30 anos, ela vai receber uma remuneração que chama RAP, remuneração anual permitida. E essa remuneração anual permitida, ela é corrigida pela inflação, pelo IPCA. Os contratos mais recentes do IPCA, os contratos da Taesa, tem muitos que são IGPM, que era um período antigo, mas eu não quero fazer um vídeo aqui sobre transmissão. Então, corrigido pelo IPCA, vamos facilitar. Cara, se o Brasil estiver consumindo muita energia, não muda o valor que ela recebe. Se o Brasil estiver consumindo pouca energia, não muda o valor que ela recebe. Por quê? Porque ela não está sendo remunerada pela energia transmitida no cabo. Ela está sendo remunerada pelos investimentos que ela fez. É como se fosse um retorno do valor daquele investimento que ela fez ao longo de 4 ou 5 anos, só que parceladamente em 25 ou 30 anos. Quando chega no final desse investimento todo, diferente das empresas de distribuição, as empresas de transmissão já depreciou, já amortizou todo esse investimento. Então, todo aquele investimento que ela fez de subestação, de terra, de não sei o que lá, de cabo e etc., passa de volta para o poder concedente. E aí o poder concedente, ele não precisa mais fazer um leilão, uma licitação, para construir alguma coisa, só precisa para operar. Só que a remuneração de operação e manutenção é muito menor do que a remuneração pelo investimento que foi feito, que é a RAP. Então, realmente, isso é um problema. E eu também não sei se a Taesa vai continuar com o contrato de operação e manutenção. Eu não sei o que o poder concedente vai fazer. Então, eu tenho algumas teses do que pode acontecer com relação a esse fim de contrato de concessão. A primeira delas hoje o Brasil ele tem uma quantidade de demanda de energia muito maior do que ele tinha lá atrás. Talvez esses contratos que estão se encerrando, eles já estejam precisando talvez de novas subestações, já estejam precisando de um aumento de carga, etc. Tudo isso seriam investimentos novos. Então, talvez fizesse sentido ter um leilão de transmissão para quê? Para esses investimentos residuais e mais a operação e manutenção, que aí a Taesa pode ganhar ou não. Né? Eu acho que esse é o caminho mais provável de acontecer. Tá? Outra opção seria a Taesa falar assim, cara, eu acho que o retorno de operação e manutenção é muito pequeno, eu prefiro deixar isso para outra pessoa e eu entro em novos leilões de transmissão, que é o que ela tem feito. Ela tem entrado em novos leilões para aumentar. Então ela vai jogando para depois, sempre os prazos de contrato. E não é muito diferente, por exemplo, do que um fundo imobiliário faz. Ele tem um monte de imóvel com um monte de inquilino. Vai acabando o inquilino, ele bota outro inquilino, bota outro inquilino, bota outro inquilino. E ele não para de pagar por causa disso. Então isso não é uma coisa que me aflige tanto não, tá, amor? E a minha também não. Eu acho que a companhia ela continua dentro da sua batida, dentro do seu caminho, que foi o que ela acabou se desenvolvendo ao longo de todo esse tempo. Então eu não consigo ver essa preocupação que o mercado coloca sobre a empresa só porque concessões estão por vencer ou venham a vencer. Isso já é esperado, já faz parte do planejamento, não tem nenhuma surpresa com relação a isso. E o mercado ele é sempre recorrente em colocar essa questão como empecilho, já sabendo que esse é um fato que vai se suceder, ele vai acontecer. Eu não consigo ver o debate aprofundado sobre isso, exceto aí, aliás, nem exceto por esse fato, que é o já sabido, que a Taesa ela continua ingressando em leilão, só não participou desse último que teve no final do ano passado, o maior de todos. E as questões ali têm um caráter político, se você for dar uma aprofundada, você vai saber por que muitos players
principais saíram daquela competição, mas agora já está também se engatilhando para participar desse próximo que deve acontecer agora neste mês de março. Agora, o cara que pensa nisso em Taesa deveria pensar 100 vezes mais nisso em TRPL. Será? Por quê? Porque TRPL recebeu uma remuneração chamada RBSE, que é mais um dos pepinos aí do setor, né? Que era o seguinte: de 2000 a 2013, a TRPL conseguiu lá atrás a concessão, mas ela não podia depreciar os ativos. Os ativos estavam sendo depreciados, precisavam de manutenção, precisavam de CAPEX, mas ela não podia depreciar esses ativos. E se ela não depreciava o ativo, o lucro não caía. E se o lucro não caiu, o imposto era maior e o governo gostava, né? E aí ela entrou na justiça, obviamente. Ela recebeu 2 remunerações por causa disso: a RBNI, que ninguém mais conhece, porque já foi paga lá atrás em 2016, e a RBSE. Aí deu todo o problema. Se você olhar o lucro lá da RBS, da Transmissão Paulista, você vai ver que tem um lucro absurdamente grande no terceiro trimestre de 2016, que foi quando ela contabilizou a RBSE. E aí, o que entra hoje em dia de remuneração da RBSE? O governo não tinha dinheiro para pagar, sei lá, 7 bilhões, 8 bilhões, por exemplo, então ele foi deixando para depois. E aí ele foi pagando aos poucos. Ele acertou que essa remuneração seria paga em 8 anos. E aí veio a pandemia, o governo não tinha como pagar de novo a RBSE. E aí ele remanejou essa RBSE depois e ainda colocou um outro aspecto também, se essa remuneração deveria ser reajustada pelo AC ou pelo CAE. Mas isso aí também não importa a gente falar aqui. Pelo custo de capital próprio ou pelo custo de capital ponderado. Tá? Isso aí não importa, isso aí é muito técnico. Depois eu vou mostrar o CAE para você, né? A remuneração foi jogada até 2034. Só que a remuneração muito forte vai só de 2024 a 2028. Eles fizeram de um jeito, de 2023 a 2028, eles fizeram de um jeito que 2021 e 2022 pagaria menos por causa da pandemia. Então vocês viram que TRPL foi um caco naquele período. Ninguém queria sair de TRPL. Agora todo mundo quer saber de TRPL. Por quê? Porque TRPL vai agora pagar 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. Em 2029 já cai muito, porque aí ela não recebe todos os componentes, o econômico, o financeiro e o outro lá. Ela recebe só um pequenininho, um residual. Então, quem já foi criança já deve ter brincado daquele jogo de batata quente. Aquele que você enche uma bexiga cheia de água e você fica jogando pro teu amigo. De repente ela estoura na cara de alguém aquela água. O que vai acontecer? Lá em 2027, 2028, vai ter acionista que vai estourar essa batata quente na cabeça dele. Em alguém. Ah, mas ela pagava tanto, agora ela tá pagando menos da metade. Ah, ela não teve lucro, ela teve prejuízo. Ai, meu Deus, e agora o que eu faço? Luan, chama o Daniel de novo. Será que agora vale a pena alguém dando prejuízo? Isso vai acontecer. Agora, nesse momento agora, a gente tá aí surfando essa euforia. Quer dizer, a gente não, porque a gente não tem recomendação em TRPL. Tá? Então, a TRPL, você tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Será? Porque a RBSE é 58, 60% da receita. Ó, ele diz que é 58 a 60% da receita, tá? Vamos dar uma olhada depois. Que ela vai agora conseguir ter receita em 2027, 2028. Nas minhas projeções, esses novos leilões aí só aumenta alguma coisa em torno de 25%, talvez com a inflação vai aumentar 35%. Não vai conseguir suplantar, não vai conseguir corrigir os 60% que vai cair da RBSE ali depois, tá? Então, vamos olhar os números. Vamos saltar aqui na página 9 para a gente ver o que nós temos aqui de informação. Aqui nessa página 9 eu achei interessante aqui, porque a RBSE, aqui está o desempenho financeiro, aqui está a RBSE, esses são esses 2 bilhões 129 milhões. E aqui embaixo está o total da receita bruta, que é 4,5 bilhões aproximadamente. Eu deixei marcado nesse quadrado em vermelho porque isso aqui é o que conta, é o somatório desses números que vai gerar aquela receita bruta. Se nós dividirmos o valor da RBSE pelo total da receita bruta, vai dar esse 0,46, ou se nós multiplicarmos por 6, na verdade vai corresponder a 46%. Isso quando nós estamos falando da receita bruta. Chegando aqui na página 10, falando em receita líquida ex-RBSE, isso aqui não está adequadamente escrito, isso aí pode levar a alguma confusão. A receita líquida ex-RBSE, acumulada no ano, cresceu 139 milhões, aproximadamente 7,3%. E veja que daí ele coloca assim, ó, para 1 bilhão 932 milhões e 900 mil aproximadamente. Só que, na verdade, esse valor, se nós olharmos aqui para baixo, ele é o valor da RBSE já aplicados os descontos. Porque a receita líquida, que é esse azul escuro que está aqui embaixo, excluindo o RBSE, foi de um pouco mais de 2 bilhões. Ao passo que a receita líquida total, incluindo o RBSE, chegou aqui a 3 bilhões 985 milhões e 400 mil aproximadamente. Se nós descermos aqui, voltamos na página 10, nós vamos olhar que o total da receita líquida está aqui em cima. Então, quando dividimos o
que foi recebido da RBSE, que é esse achurado aqui. Pelo valor, então o valor está aqui em cima repetido, pelo valor da receita líquida, na realidade, em receita líquida vai corresponder a 48%, basta multiplicar esse valor aí por 100, ou seja, é menor então do que a receita líquida total, que são esses um pouquinho mais de 2 bilhões. Outra questão, veja aqui, ele chama de outras informações relevantes e a RAP aqui no ciclo 23-24. Então, nesse gráfico aqui, é interessante nós sabermos que no azul nós vamos encontrar contratos renovados, 0,59, também está descrito aqui nas notas explicativas, se você quiser você dá uma olhada lá. E tem aqui contratos licitados em operação, são esses 25%. Então tem 16% aqui, ó, que é de contratos licitados em construção. O que nesse azul aqui nós estamos se referindo é isso que estava naquele comentário e que vai redundar nessa circunferência que está aqui do lado. E veja que o RBSE desse total ele representa 65%. Logo, nós temos aqui outros 35% desta linha azul são operações que serão continuadas. Então, como é que nós fazemos isso? Nós multiplicamos esse 65% por esse 59%, então a gente sabe que o percentual RBSE do total ele é de 38,35%, que é isso o que a ISA-CETEP precisa buscar nos próximos anos para poder compensar, então, o que tem de receita de RBSE. E não aquele 60% que foi falado agora naquele podcast que eu mostrei. Caso você queira saber sobre a renovação de concessão no contrato 59/2001, tá aqui a RBNI que ele falou, mais a RBSE, você pode acessar aqui e verificar todos os detalhes. E agora a questão, para você não ser pego de surpresa, que é exatamente o fluxo do recebimento da RBSE. Veja que ele falou da componente econômica, que ele tinha mencionado, do componente financeiro, que a componente econômica é o azul claro, o componente financeiro é o azul escuro, e aqui tem o CAE, aquilo que ele acabou mencionando, que na verdade ele só aconteceu uma vez, que foi aqui no ano de 2021. O que tem de relevante aqui? Veja que nós estamos iniciando o ciclo de 23-24. Só marcar aqui, que deu um estrago. Veja que a expectativa da RBSE vai ser de 2,3 bilhões, a mais alta até agora. Isso vai refletir, evidentemente, nos proventos a serem pagos. Por outro lado, claro, né, que a gente precisa entender que isso aqui é um ciclo. Ele está entre 23 e 24. Então é um pedaço do que veio lá do ano passado, 23, mas que já foi computado naquele resultado que nós vimos, e agora o que está entrando em 24. Então, nós vamos pegar um pedaço desse lado dessa coluna, e um pedaço dessa outra coluna, porque aqui está o pedaço de 24 também. Então é assim que a gente precisa entender. Tem como é um ciclo, vai se passando de um semestre para o outro aí no final das contas. Então não é um ano fechado. Mas então tem uma perspectiva de um bom recebimento agora em 24, e depois você veja que fica mais ou menos estabilizado até 2027, e como é 27 e 28, vai bater mais ou menos ali na metade do ano de 2028, que é quando então cai e fica aquele residual que ele falou. Então a ISA-CETEP ela tem 24, 25, 26 e 27 para repor aqueles 38% que nós vimos agora há pouco, no sentido de igualar as receitas que ela tem. Claro que a gente precisa colocar ainda em cima, né, todas as revisões que vão acontecendo em função, a maioria deve ser IPCA, talvez alguma coisa de IGPM, isso aí com incidência anual, que é a receita anual permitida. Então, portanto, não chega a ser um caso tão complicado como foi falado ali. O que a gente precisa ver é como a companhia vai participar desses leilões, qual vai ser o seu patamar de endividamento, que até caiu, né, se nós formos ver o fechamento do quarto trimestre de 2023, e aí sim a gente tem condições de avaliar se logo ali mais adiante continua com a empresa ou sai dela. Não é a minha intenção sair, pelo menos. Dito isso, eu espero que você tenha gostado, porque eu vou ficando por aqui.
me despedindo de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.